fiéis da terra. Você é fiel, então você é adorador. Não tem outro meio de você se achegar a Deus se você não for fiel e não tiver amor. O Salmo 19, versículo 13, Davi sabia do que ele estava falando. Ele disse: Senhor, livra-me da soberba, para que ela não me apanhe, e serei livre de grande transgressão. Soberba é você querer estar no lugar do outro. Olha, aquele pastor canta bem, eu queria estar ali. Era eu que deveria estar ali. Eu quero dizer que Deus chamou você, Ele tem um projeto na sua vida. Você não precisa ocupar o lugar de ninguém. O seu tempo vai chegar, a sua hora está marcada. Aleluia. Porque o tempo de Deus, igreja, não é o mesmo que seu. Eu passei 2 anos e 8 meses desempregado. Eu poderia muito bem ter fracassado na fé e dito: olha, cadê esse Deus que esses crentes dizem? Mas eu perseverei. O diabo dizia para mim: vencer, o Espírito Santo falava: eu estou com você. Eu vou fazer você vencedor. Nós fomos a um congresso, o pastor disse que a prova dele, a geladeira dele só tinha venha que tem sede, água. Grande era a prova. Lá na igreja do irmão eu estava orando, porque eu também tenho isso, tem crente na prova, está em casa assistindo novela. Aqui não tem esses crentes não. Graças a Deus. Está na prova desempregado? Está na internet, falando mal das pessoas. É uma fofoca do inferno, o diabo está acabando com vidas através dessa fofoca cibernética. É uma bênção, Orkut, Face, né? Mas você precisa ter cuidado com o que você fala. O diabo está vendo o que você está falando. E você que é casado, que está aqui, hein? O que você tem visto na internet? As novelas que você tem assistido. Tem um tal de malhadão aí que eu vou falar. Eu estou falando uma coisa, querido. Aqui não é hipocrisia não, que eu era viciado em novelas. Pastor Ivan. Tem gente que faz jejum para comprar carro, para comprar casa, para arrumar namorada, para casar. Eu fiz jejum para Deus me tirar de vez a novela. É um vício do diabo que rouba o som de qualquer crente. E se você está aqui e é verdadeiro adorador, você não pode preocupar com isso. Porque isso rouba o som. E eu vou dizer uma coisa a você, viu? Crente sem a unção de Deus, grande é a prova. Você sabia? Sansão descobriu o coração dele para Dalila. E ela disse: Sansão, os filisteus estão vindo. E ele levantou, Dalila já tinha cortado o cabelo dele. Sansão pensava que a força dele estava no cabelo. Ele se enganou. A Bíblia diz, em Juízes 16:25, que Sansão foi ao encontro dos filisteus, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Cuidado, crentes. Isso é sério na igreja. Davi, no Salmo 51, versículo 11, diz: Senhor, não me lance fora da tua presença e nem
vocês comerem, vocês não morrerão. O diabo é mentiroso. Não está vendo a Bíblia? Ele conhece mais a Bíblia do que qualquer teólogo, qualquer pastor. Mas ele só usa para fazer o mal. Porque a essência do caráter dele é má. Por isso que ele é chamado de maligno. Lá no deserto, Jesus estava na prova. E quando o diabo se apresentou a ele, porque Jesus foi levado pelo Espírito, a Bíblia diz que o diabo disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Mas ele deixou Jesus quieto. A próxima tentação foi: levou ele no pináculo do templo e disse: salta daqui embaixo, porque está escrito acerca de você nos Salmos, que se você saltares, os anjos não deixarão você cair. Olha a palavra de Deus no Salmo 98. Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora o diabo pediu algo a Jesus que você, nós não temos dificuldade em fazer. Porque quando Jesus se apresentar como foi colocado no varal, nós fazemos isso com liberalidade, porque nós somos verdadeiros adoradores. O diabo disse: se tu prostrado-me, e por que você está com a boca calada essa noite? O diabo pediu adoração a Jesus. Todos esses reinos eu te darei. E Jesus disse: vai de Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia! Eu já estou finalizando. Quarta característica para me encerrar. O verdadeiro adorador, ele é santo. O verdadeiro adorador, ele tem um coração de honra. Claro que tem várias características, querido. Eu não tenho tempo para expressar isso aqui, porque senão o céu serve de limite para a gente hoje. Precisa-se de 2 horas para expressar o que é o verdadeiro adorador. Mas eu quero finalizar com essa quarta característica. O verdadeiro adorador ama a palavra de Deus. Eu tenho dificuldades, querido, de comungar com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eu, pastor Ivan. Aqui tem um varão chamado Tarcísio, quantos conhecem ele? Pouca gente, viu? Serviço de aqui da cidade. Quantos conhecem Tarcísio aqui? Ele trabalha na toca do som. E nós desenvolvemos essa amizade aí. Toda manhã a gente compartilha a palavra, um ensinando o outro. Porque, querida, a autossuficiência é a pior coisa na vida do homem e da mulher. Você nunca aprende, você sempre está acima das pessoas. Eu não quero isso para mim, não. Eu não quero isso para mim. E você não deve querer isso para você. Porque Deus usa quem Ele quer. Então Ele ama a palavra de Deus. Sabe o que diz o Salmo 119, versículo 81? Desfaleceu a minha alma esperando pela tua salvação, mas eu confiei a tua palavra. Salmo 119, versículo 92, Davi diz: se eu não tivesse confiança na
proteção de Deus, não. Porque no deserto Deus operou milagres. Os milagres que foram operados no deserto nunca mais se repetiram. E morreram 2 milhões de pessoas. O que chama a atenção de Deus é o caráter do homem. Deus está fazendo, não é porque o homem é uma mamãe, não. É por causa da palavra dele. Jeremias 12 diz que ele vela sobre sua palavra para cumprir. A palavra tem 3 inimigos, tem vários, eu escolhi 3. Primeiro, o diabo. O diabo é inimigo da palavra, porque ele sabe que Deus não mente. Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender do que ele falou. Quando minha mãe aceitou Jesus, ouça essa: Deus levantou um profeta e disse: eu vou salvar seu filho. E ela ficou na oração 10 anos. Eu quero dizer a você que